Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eu tenho boas novas. Isso mesmo, boas novas, e elas vêm de Lauai, lá de Minas Gerais. Saiu uma pesquisa, ontem a pesquisa Data Tempo, né? E vejam, o Lula cresceu, o Bolsonaro também. Mas o surpreendente é o seguinte: saiu o Moro, né? E o Lula cresceu 6,4 pontos por cento na pesquisa da pesquisa anterior para essa divulgada ontem pelo Instituto Datatempo. É preciso ficar de olho nessas pesquisas regionais. Elas dizem mais sobre o contexto nacional, às vezes, do que as próprias pesquisas nacionais. Pô, como assim? Que bobagem. Então, deixa eu explicar por quê. A pesquisa, uma pesquisa como essa, quer ver? Deixa eu ver aqui quantos eleitores, mais de 1.000, com certeza. Não, a margem de erro é de 2,19 pontos e ela foi feita com 2.000 entrevistados. 2.000 entrevistados só em Minas Gerais. Tem pesquisas em nível nacional que são feitas com apenas 1.000 entrevistados. A chance, a margem de erro, quanto maior o número de pesquisas e maior o número de eleitores, fica maior. Então, a margem de erro numa pesquisa dessa é menor. E o Lula cresceu 6,4%. É verdade que o Bolsonaro cresceu, cadê aqui, não sei o quê. O Bolsonaro foi para 34, o Bolsonaro cresceu 8,2%, o que já era esperado, mas Lula tem, então, 44,4% das intenções de voto em Minas e o Bolsonaro 29,95%, ou seja, 45-30, que é um meio número que está se tornando uma média nacional nas últimas pesquisas presenciais. Essa pesquisa é só em Minas, e Minas costuma ser o retrato do Brasil. Por que Minas é dito como um pouco o retrato do Brasil por todos aqueles que fazem análise política eleitorais? Porque ele está localizado numa região que, de um lado, faz, ali para Juiz de Fora, faz divisa com o Rio. Do outro lado, aqui para parte do sul de Minas, faz divisa com São Paulo, é muito influenciado. Aí tem a parte que é mais baianeira, e por aí vai. Quer dizer, são várias partes nordestina, de carioca, paulistana, enfim. Ela é uma mistura de tudo isso. É o estado com o maior número de municípios, né, com a maior quantidade de prefeitos, quase 700, e que tem se mostrado decisivo em várias eleições seguidas no Brasil, desde o processo da redemocratização. A eleição de 2014, eu falei isso aqui no programa, e repito aqui nesse Fala Rovai, e quero pedir para vocês, agora tem o que no Fala Rovai? A pessoa pode fazer doação, Dri, como é o nome? Demais. Valeu. Valeu demais. Põe aí, valeu demais. Se você quiser, tem aqui também no Fórum 11:30, né? Valeu demais, você pinga alguma coisa para nós, para a gente poder fazer o jornalismo de qualidade que a gente tenta fazer aqui todos os dias para vocês. Enfim, ela é o resumo do Brasil, e se não fosse Minas, o Aécio seria presidente da República em 2014. Então, a gente tem, na prática, ela tem se mostrado isso. E aí, Minas apresenta uma coisa, um dado que eu acho que começa a ser relevante e que precisa ser discutido pelo PT. Quem é o terceiro colocado? O Ciro Gomes. O Ciro cresceu com a saída do Moro? Seria a lógica, né? Não. O Ciro caiu em Minas. Caiu 0,8% e foi para 4,55%. E logo atrás do Ciro, quem chega? O André Janones, do Avante, que é de Minas e tem 3%. O Lula, sozinho, já tem 52% das intenções de voto em Minas. Ou seja, se o Brasil fosse uma grande Minas, Lula ganharia no primeiro turno. Com os votos do Janones em Minas, o Lula iria para 55%.
Com os votos do Ciro, quase 60%. Bom, se não dá para trazer o Ciro, será que não dá para trazer o Janones? O Janones já foi do PT, ele foi da juventude petista. O Janones tem pontuado com 1,5%, 2% em nível nacional, fazendo só campanha de internet. Ah, mas ele hoje virou meio assim, meio assado. Mas se está fechando com Paulinho da Força, com Solidariedade, qual é o problema de tentar convencer a trazer o Janones executiva nacional do PT? Qual é o problema, queridas e queridos e queridos, que comandam as alianças do partido? O Janones tem que ser alvo de alianças nesse momento. Eu não sei quem controla o partido, posso estar falando uma grande bobagem, mas do ponto de vista do olhar eleitoral, tem um nome aí que precisa ser buscado e atraído. E ele pode sim repassar esses votos, porque no momento que você tem Bolsonaro, Lula, Ciro e o cara tem 3%, 3% não é pouca coisa, não. 3% é muito voto, principalmente no estado que decide a eleição. Ou tá chegando uns valeu demais aí, muito obrigado pelos valeu demais, vamos testar o valeu demais e pingar alguma coisa para fora. Enfim, essa pesquisa do Datatempo talvez seja a pesquisa mais importante desses últimos 30, 40 dias aqui, para avaliação do cenário eleitoral. Amanhã sai a pesquisa Quaest, eu provavelmente vou analisar ela aqui para vocês no Fala Rovai também. O indício da Datatempo é que a Quaest vai vir boa para o Lula e vai colocando no eleitorado do Ciro a seguinte questão: eu vou arriscar meu voto a ter o indefectível no segundo turno, chantageando o país com as urnas eletrônicas, chantageando o país com fraude, chantageando o país com milícia, com clube de tiros, com golpe militar? Vou arriscar meu voto colocar num segundo turno esse cara turbinado para poder incentivar ações de caos no país, como disse o Tarso Genro? E isso também vai sendo colocado na cabeça daqueles que hoje estão no PDT, inclusive deputados e candidatos a governador e a senador em vários estados, como Everton, no Maranhão, como Rodrigo, no Rio de Janeiro, e como outros candidatos no Espírito Santo, o Casagrande, enfim. O Casagrande é do PSB, perdão. Ou seja, outros candidatos que começam a ficar assim: eu preciso fazer campanha aqui com quem tem chances de ganhar a eleição. Eu não posso arriscar a minha pretensão eleitoral também. E fora isso, o fato do custo, que é uma campanha presidencial, e esse dinheiro sairá da onde? Do fundo partidário, que seria dinheiro que poderia ser destinado a candidaturas a deputados. Recordam-se quando eu falei, brincava de que Pai Rovai dizia que o Podemos não ia lançar o Moro porque era caro lançar o Moro? Pois é, essa mesma questão se apresenta para o Ciro e também deve estar se apresentando para o Janones. É hora de fazer ampliação dessa frente ampla e Minas e os mineiros estão dando o recado. Era isso que tínhamos para hoje. Beijas, beijas e beijos a todas, todos e todes.